Espiriçada. Hoje a carta missionária vem lá de Gana. E o título da carta missionária é Seguindo a Verdade. Nós vemos a história aqui do nosso irmão Obed. Obed é um estudante em uma escola adventista lá em Gana. Desculpe, ele ainda não era estudante. Eu vou contar aqui primeiro a história dele. Obed, ele queria fazer estudar, só que aí ele conversou com seu pai, com seu avô, sobre os estudos dele, onde seria. O seu avô adventista disse para ele: você tem que estudar na escola adventista. Como o pai dele era o padrasto dele, né? E aí o padrasto dele falou assim: olha, não quero você estudando na escola adventista, porque o padrasto dele era pastor de uma igreja que ele frequentava. E aí Obed foi estudar numa escola municipal mesmo, escola estadual do governo. E aí nessa escola ele começou a estudar, passou algum tempo, ele fez todos os estudos ali. Quando chegou no finalzinho do trimestre ali, dos estudos do final do ano, uma boa parte da escola foi mandada para casa porque não precisaria mais, porque ele já era uma turma que era inferior ali no sentido de não precisar estudar para as provas futuras ali, onde eles tinham que passar para o próximo nível. E Obed ficou 3 semanas estudando ali, mas ele viu que não tinha mais. Antes disso, ele ia na igreja todos os domingos ali numa comunidade deles ali. Só que aí, agora, ele já não tinha mais, para 3 semanas, o pessoal foi tudo embora, ele não tinha mais frequentar a igreja nenhuma. O que aconteceu com Obed? Ele começou a ficar ali meio apreensivo: como eu vou adorar agora? E ele viu 3 jovens saindo para adorar no sábado de manhã. E ele pensou: olha, vou pedir para eles se eu posso ir com eles. Aí ele chegou nos jovens e perguntou se podia ir com eles. Ele falou: claro que pode, vamos conosco. Os 3 jovens eram 2 rapazes e uma moça. Levou ele para a igreja adventista e lá eles adoraram. E ele, na hora que ele foi adorar ali, ele ouviu um hino. O hino até então do Inário Adventista do sétimo dia, 486, o Inário Novo. E aí ele gostou tanto da melodia, da música, porque não tinha isso na igreja que ele estava frequentando. Como ele gostou tanto, e ele perguntou para a moça que foi com ele lá, a irmã: viu, você não tem como deixar eu copiar essa letra da música? Porque foi tão bonito. Ela falou assim para ele: não, eu vou te dar esse inário para você. Aí ela deu o inário para ele, e ele ficou maravilhado com as letras dos hinos, da música. E aí ele falou para ela: olha, eu só conheço essa música, você não pode me ensinar mais músicas? E ela começou a ensinar para ele mais música do inário. E ele ficava radiante, como nós, né? Quando nós começamos a nossa carreira na fé, cada coisinha que a gente aprendia era um motivo da gente ficar vibrando por dentro. E aí ele ficou frequentando ali durante algum tempo, aos sábados. Só que aí ele pensando: nossa, se eu voltar para casa, meu padrasto vai ficar bravo comigo, né? Porque ele não queria que eu frequentasse a igreja adventista. Mas mesmo assim ele frequentou, só que ele não tomou decisão nenhuma, voltou. Terminou ali as provas e eles voltaram. Aí ele voltou para casa e foi ajudar a sua mãe. A sua mãe, ela vendia um tipo de uma massa. O nome é um prato típico lá de Bangu. O nome é genense, feito com massa de milho fermentado e massa de mandioca. Ela vendia na beira da estrada para pagar as contas, sobreviver ali, para a família poder sobreviver. E ele começou a pensar no seu coração: puxa, eu queria ir na igreja, né? Mas só que como que eu vou fazer para ir na igreja? Aí ele começou a pensar, só que aí ele teve uma ideia: olha, para ir no banheiro, no banheiro da minha casa, 1 hora de distância. Só que aí ele lembrou que tinha, porque quando ele saía para ir no banheiro, ele podia demorar, não tinha problema. Só que aí ele lembrou que tinha um banheiro ali próximo onde ele trabalhava. Só que aí ele lembrou também outra coisa importante, que olha como é que é a providência. Tinha um banheiro perto da igreja adventista do sétimo dia. Aí ele pensou: vou ficar ali na igreja, o culto das quarta-feira, por enquanto eu não vou no sábado, mas eu vou na quarta-feira. Na quarta-feira das 7 às 8 horas. Vou falar para minha mãe e vou ir no banheiro. Aí ele foi no banheiro e já aproveitou, ficou na igreja ali 1 hora assistindo o culto. E ele ficou maravilhado com a letra dos hinos, a mensagem, e ali começou a tocar o coração dele. E aí ele voltou, né? Trabalhou um tempo ali com a mãe dele, só que aí as aulas agora voltaram
depois, no outro ano, começou as aulas novamente. E Obed, ele começou a frequentar agora com esses 3 amigos dele, começou a frequentar os sábados. E aí ele começou a participar ali, frequentando os sábados, e foi uma maravilha para ele, e logo ele tomou uma decisão de batismo. E ele conta aqui que foi a decisão mais certa da sua vida. Ele fala assim, hoje, quando você encontra a verdade e sabe que é verdade, não deve permitir que nada o distancie da verdade, disse ele. Você deve seguir o que sabe e que é a verdade. E no tempo determinado por Deus, Ele permitirá que você adore na igreja. Sabe, quando a gente conhece a verdade, olha o que a verdade faz na nossa vida, né? Nada deste mundo tira o desejo nosso de adorar. Nada. Eu sei que você está aqui nesta manhã, mas tenho certeza que nada impediria você de estar aqui se você quiser estar aqui. Se seu coração mandar você estar aqui. Quando Obed ele regressou, ele teve tempo com os alunos lá, adorou a Deus os sábados. O seu avô, ele ficou muito feliz, porque seu avô era adventista, mas o seu padrasto não gostou muito não. O seu padrasto, no momento ele ficou meio chateado, mas depois acabou acostumando, como nós, né? Eu vim de uma família católica, minha mãe, ela nunca aceitaria, por exemplo, não é que não aceitaria, ficaria brava na época, né? Você vai frequentar outra igreja. E eu comecei a frequentar a igreja adventista. O que aconteceu? Com o tempo eles foram acostumando. Eles até não faziam mais alimentos para mim que não podia comer. Foi várias coisas que foram mudando até dentro da casa da minha mãe. Então a gente vê que o nosso testemunho é muito importante. Eu queria só contar uma coisinha aqui. O Obed, ele foi batizado, nós sabemos a história dele aqui, ele ficou muito feliz. E as partes das ofertas desse trimestre ajudará a expandir a educação adventista em Gana. E os fundos serão destinados à construção da nova sala de aula e dormitório na escola de formação em enfermagem e obstetrícia, que é isso mesmo, Evangelista? Isso, obstetrícia. Que abriu com 22 alunos em 2015, agora estão com 770 alunos. E essa é uma verdadeira escola missionária, onde apenas 30% dos alunos são adventistas. E você vê que só tem 30 alunos adventistas, os outros, Deus vai tocando no seu coração. Ele fala que muito obrigado pelas ofertas que estão expandindo cada vez mais essa escola para que o Evangelho seja pregado. O interessante aqui nessa história, eu queria só fazer um parênteses aqui, que vocês viram que na lição da Escola Sabatina essa semana, nós vemos que uns jovens levaram o outro até Jesus para ser curado, né? Fizeram o possível para levar o amigo deles ali para Jesus. E aqui nós vemos na história da carta missionária também, que 3 jovens levaram Obed para os pés de Cristo. Então, como nós devemos fazer essa parte também, levar outras pessoas a conhecer Jesus, nosso Salvador. E essa é a carta missionária do nosso irmão Obed desta manhã. Amém.